Oi, gente, tudo bem? Bloco 2, tá? Injúria, vamos continuar. 140 do Código Penal. Injúria está previsto, então, no Código Penal, no 140, e diz assim: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena detenção de 6 meses a 1 ano. Na injúria, você tem que ofender a honra subjetiva da pessoa para cometer o crime de injúria. Você atribui uma qualidade negativa àquela pessoa, tá? Você xinga, usa expressão desonrosa, insulta, tá? A tua intenção é ferir, magoar aquela pessoa, tá? Pode ser qualquer coisa. Eu acho que eu já dei exemplo para vocês uma vez na sala de aula que eu brinquei até com o Marcos. Ai, não, foi na outra turma, desculpa. Mas o exemplo que eu usei, nossa, como você é burro, né? Algo do gênero assim, mas veja, isso é na intenção efetivamente de ofender aquela pessoa, tá? A minha intenção é essa. Não dá para ser algo brincalhão, tá? E as pessoas que estão ali na sala e a pessoa a quem eu tô me dirigindo, ela tem que saber que a minha intenção é essa, tá? É de denegrir ela mesma, de causar um mal-estar nela. Se for brincadeira, ânimos jocandi, e as pessoas souberem que é brincadeira, aí até passa, né? Agora, vamos supor que eu estou brincando e a pessoa não gosta da brincadeira. Acabou, deixou de ser brincadeira e caracterizou o crime de injúria, porque às vezes a minha brincadeira ofende a pessoa, né? Tem gente que não sabe brincar, então também configura o crime. Exemplos que a doutrina traz pra gente: dizer que alguém é safado, ladrão, velhaco, vagabundo, golpista, corrupto, estelionatário, pedófilo, tudo, né, coisas ruins, tá? E lembrem-se, a ofensa, você tem que dirigir pra pessoa, não importa daí as outras pessoas, os terceiros, quem tá ao redor, quem viu, quem não viu, tá? Você dirige pra pessoa. A consumação do crime é na hora que a pessoa sabe que você cometeu o crime, que foi você, que você quis ofender. Por quê? Porque eu posso fazer ela diretamente, reflexamente, eu posso cometer injúria por escrito, tá? Por carta, por telegrama, então por mensagem. Então vai ser no momento em que a pessoa tomou conhecimento do que eu tô falando, tá bom? Esse é o momento da consumação. O crime, então, ele objetiva tutelar a honra subjetiva, que é a forma com que eu me sinto a respeito de mim mesmo, tá? Como que eu me vejo em relação ao mundo, tá? A consumação, então, é no momento em que a pessoa toma conhecimento do que é falado, e as formas podem ser implícita, explícita ou reflexa, da mesma forma em que a calúnia pode ocorrer, tá? É a mesma forma, diretamente, não diretamente ou reflexamente, tá? O sujeito ativo, então, também pode ser qualquer pessoa, exceto quem tem imunidade, né? Os parlamentares também têm imunidade e os vereadores dentro do território dos seus municípios. O sujeito passivo é qualquer pessoa, tá? Não tem uma regra de quem pode ser o sujeito passivo, tá bom? Também os desonrados têm honra subjetiva, sim, podem ser objeto do crime, tá? Desonrados são prostitutas, bicheiro, esse pessoal que costumeiramente tem uma má fama. Os mortos não possuem honra subjetiva mais, né? Porque eles não têm mais como se sentir algo em relação, né, a eles mesmos. E os menores de idade e os doentes mentais, desde que consigam entender o caráter do que foi dito, sim. Se eles não entenderem a ofensa, não compreendem o que é, não sabe o que é, né? O que o coração não, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, essa é a ideia aqui. Se eles não souberem, não entenderem, não caracteriza o crime também, tá?
Aí a gente tem que fazer uma diferenciação bem importante sobre injúria contra funcionário público e desacato, tá? A injúria contra funcionário público, ela vai acontecer quando o funcionário público não estiver presente, tá? Você comete uma injúria, você fala que determinado funcionário público sei lá, é vagabundo, tá? E ele não tá presente ali. Digamos que ele, vamos supor assim, para vocês não confundirem com difamação, né? Porque daí seria uma terceira pessoa. Eu sou funcionária pública, chego para atender alguém e a pessoa não gosta do jeito que eu atendi ela e fala assim, nossa, que, né, acha que eu tô fazendo corpo mole ou algo do gênero e me chama de preguiçosa, imprestável. Só que ela me chama de preguiçosa e imprestável quando eu viro as costas e vou na mesa do lado. Então ela acha que eu não tô ouvindo. E na verdade eu ouço, tá? Quando eu ouço, tá caracterizada a injúria. Tá? Se ela falar isso não para mim, eu nem vou ficar sabendo, mas para uma terceira pessoa, aí seria difamação, tá? Então a injúria é quando eu não tô presente ali, né? Não foi frente a frente, mas aconteceu e eu ouvi, né? Porque eu tava perto, mas ela não falou de frente para mim. Aí é injúria. Se a ofensa ocorrer frente a frente, tete a tete, face to face, aí é desacato, tá? Aí é desacato, aí muda o tipo penal, tá? Essa é a diferença de uma coisa e de outra, tá? Vamos supor que a pessoa sai xingando sala fora, aí é injúria, tá? Se ela me xingar frente a frente é desacato, tá bom? A injúria não cabe exceção da verdade, tá? Como não contém a exposição de um determinado fato, é só um xingamento, aí não tem como você se retratar, né? Ou não tem como aquela pessoa efetivamente provar algo contra a outra pessoa, tá? Até mesmo porque vamos supor que eu xingo alguém de burro. Como que eu vou provar que alguém é burro, né? Vou submeter a pessoa a uma perícia de QI, de coeficiente de inteligência. Não, né? Até mesmo porque hoje a gente tem N inteligências, vários tipos de inteligência, né? Então, é surreal, tá? Então, a injúria, o parágrafo 1º do 140 prevê o perdão judicial no caso da injúria, tá? E diz assim: quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, a hipótese de perdão, o juiz pode perdoar. E no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, tá? Também é hipótese de perdão judicial. Retorção imediata. Gente, retorção é assim. Eu te xinguei, você me xinga na hora. Acabou, zerou. Eu te agredi verbalmente, você me agride verbalmente na hora. Acabou, zerou, tá? Então, assim, fica elas por elas. É igual a ideia da lesão corporal quando as pessoas se agridem mutuamente, tá? Talvez as duas respondam por lesão corporal ou nenhuma responda, tá? Então, só para conceituar a retorção, significa revide. Trata-se de hipótese em que uma pessoa ofende outra imediatamente após ter sido ofendida por estas. Ambos praticam o crime de injúria, tá? Então, o juiz pode aplicar daí o perdão judicial, tá? A gente tem também que é a injúria real, que está prevista no parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se consideram aviltantes. Eu cuspo na cara de alguém, tá? Então, eu tô discutindo e eu pego e cuspo na cara de alguém. Isso é aviltante, tá? Isso, ainda que não tenha o cunho de causar lesão, configura a injúria, tá? Daí injúria real, no caso. Para configurar a injúria real é preciso que a agressão perpetrada se considere aviltante, humilhante, tá?
Que mais? Eu dou um tapa no rosto de alguém, guspo, jogo. Tem outro exemplo aqui que eu tô lendo, que é cavalgar na vítima, jogá-la em uma fonte de água no meio de uma festa, atirar tomate podre ou ovo em uma pessoa que está fazendo um discurso, atirar cerveja ou bolo no rosto de alguém em uma festa. Tudo isso são injúrias reais. Por quê? Porque eu quero, de alguma forma, denegrir aquela pessoa perante. É o jeito que ela se sente, denegrir aquela pessoa, aviltar ela, subjugar, tá? Teve um caso, tem injúria racial ou preconceitual. Aí, aqui, gente, prestem atenção, porque muita gente fala que é racismo, mas não é. É injúria racial ou preconceituosa, o que a grande maioria das pessoas comete, tá? Racismo é uma prática de racismo, são ações, atos, tá? A injúria racial ou preconceituosa é o que as pessoas fazem comumente: xingar uma pessoa negra de macaca, xingar uma pessoa muito branca de fantasma, de algo do gênero, tá? Isso é injúria racial ou preconceituosa, tá bom? Não é racismo. O que aquela torcedora do Grêmio fez com aquele jogador, com aquele goleiro, não lembro de qual time, aquilo é injúria racial e não racismo, tá? Então, no parágrafo 3º do 140 está previsto a injúria racial e diz assim: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, tá? Isso é injúria racial ou preconceituosa, tá bom? Essa qualificadora foi originariamente introduzida no Código Penal pela Lei 9.459 de 97, tá bom? Mas a parte final, referente à pessoa idosa ou portadora de deficiência, ela foi inserida pelo Estatuto do Idoso em 2003, tá? Isso é importante a gente saber. Então, a diferença é essa. E o racismo, então, só para vocês terem a conceituação dele, o racismo é quando você, por conta da raça, da cor, da religião da pessoa, lembrem só que raça não existe, tá, gente? Raça é uma construção social para a gente conseguir diferenciar a cor da pele. Raça é humana, tá? O que a gente tem é diferenças etnológicas. Então, tem quem é amarelo, quem é branco, quem se declara negro, tá? Mas raça é só uma, raça humana. Foi por conta de acreditar-se que existiam raças, que Hitler acreditava que eles eram uma raça superior, que os arianos eram uma raça superior. Isso não existe, tá? Se a gente trouxer aqui para estudar um livro que seja de antropologia, né, que nem tem o do jeitinho brasileiro, do Darcy Ribeiro, a gente vai ver que todos nós viemos do mesmo lugar, da mesma região, tá? Fomos migrando ao redor do globo, tá? E daí a nossa diferenciação é por conta da adaptação ao meio, tá? Então a gente tem uns que são mais brancos por conta da adaptação da onde se alocaram, não porque existe uma raça diferente, tá? O racismo, então, consiste quando você priva alguém de ter acesso a alguma coisa, ou algum benefício, ou alguma oportunidade, ou alguma outra, algo, tá? Por conta da religião, da cor, por conta das características dessa pessoa. Não vou dar exemplo, não vou dar emprego para alguém porque é judeu, tá? Não gosto de judeu, não quero, tá? Algo do gênero. Não vou contratar um professor porque ele é esquerdista, né? Porque ele é por conta de uma ideologia, ou porque é feminista, ou porque é evangélico, tá? Então, assim, são coisas bem complicadas. Isso é racismo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Então, existem ainda causas de aumento de pena no crime de injúria, tá? Então, aumenta-se a pena 1/3 se o crime é cometido contra o presidente da República, essa previsão está no 141, tá? Ou contra chefe do governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, veja, você incorre nas penalidades do 140 se você comete a injúria normal. Porém, se eu cometo a injúria na internet, eu aumento a pena até a 1/3. Aumenta a pena em 1/3, tá? Se, além de colocar na internet, eu divulgo por aí, também aumenta 1/3, tá bom? E também se o crime é cometido contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, tá? Exceto no caso de injúria, daí não cabe. Essas são as previsões do 141, tá bom? Existem excludentes de ilicitude, que são imunidades em relação ao dolo, tá? Lembre-se que o tipo penal, o crime é composto por um fato típico, antijurídico e culpável, tá? Então, o dolo é uma das elementares da culpa, tá? Vai excluir o dolo quando a ofensa for irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Então, o advogado pode ofender? Pode, tá? Desde que seja discutindo o processo, tá? Opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. É a tal da imunidade literária ou científica. Eu tenho o direito de não gostar, de falar mal. Não gostei, tá? Tem gente que não gostou do filme do Coringa. Não gostou? Pode falar mal? Pode, né? É um país livre, deve falar mal. Não gostei, ponto, acabou, tá bom? E o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício e imunidade funcional. Também tem essa imunidade. Um parecer sobre determinado funcionário, tá? Também tem essa imunidade, pode. Olha, infelizmente, no parecer lá tem que colocar, o cara é preguiçoso, não faz o trabalho direito, não cumpre horário, né? Então, tem que colocar. Não responde por injúria ou difamação, tá bom? E a retratação. A retratação, gente, ela cabe nos casos de calúnia ou difamação, tá? E ela tem a hipótese de que você pode se utilizar dos meios de comunicação para fazer a retratação, desde que o ofendido queira, tá? É uma das hipóteses. Aí a retratação é causa extintiva de punibilidade, acaba, tá? Não tem mais o que continuar com a ação penal. Porém, essa aplicação só é possível na calúnia e na difamação, tá? Na injúria não tem como, porque assim, mesmo que a pessoa se retrate na injúria, aquele sentimento ruim, tá? Aquele mal-estar causado na vítima, ele não vai cessar, ele não vai sumir, tá? Então, não tem como, tá bom? A ação penal, gente, desses crimes vai ser no juizado especial, tá? São crimes de menor potencial ofensivo e, detalhe, tá? Ação penal privada, tá? Você tem 6 meses para ajuizar ela, precisa de um advogado, tá? Não tem como, você tem que fazer a queixa-crime, tá bom? Não tem como você ir no Ministério, um exemplo, né? Relatar o que aconteceu e automaticamente o Ministério Público oferecer denúncia. Não, vai
relata o que aconteceu, vai para a delegacia remete para o juizado marca uma audiência. Nessa audiência, vocês vão poder fazer a transação, tá? Se não for aceita por nenhuma das partes, aí dá continuidade na ação, tá? Atualmente está sendo feito assim, eu não sabia, mas hoje em dia é feito já automaticamente, tá? Gente, finalizamos então os crimes contra a honra. No próximo bloco, a gente já vai começar crimes contra o patrimônio, tá? Começamos com o furto 155, beleza?